E aí, pessoas, tudo em paz? Bacana, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui para dar continuidade, né, àquela peça de bar. A gente já fez o solfejo e agora vamos analisar a primeira frase, né, as duas primeiras frases. A gente vai ver que tem uma frase suspensiva, uma frase conclusiva e a gente vai ouvir isso aí e fazer uma análise harmônica, como ela deve ser feita, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro escutar isso aqui. Bonito, né? Na verdade, existe uma certa complexidade aí, mas a lógica é muito grande. Então tem uma coerência muito grande aí, tá? Vamos dar uma analisada. Bom, a tradução desse título aí é a seguinte, ó. O meu mais íntimo coração agora se eleva. A gente sabe que a obra de Bach foi praticamente toda dedicada a Deus, né? A fé de Bach era muito grande, então muito das composições ele acredita à inspiração divina e dedicava isso e trabalhava muito também com igrejas, as igrejas luteranas, tá? E essa, na verdade, assim como muitas coisas da obra de Bach, principalmente dos corais de Bach, essa é uma melodia que já existia. Essa melodia era um hino, tá? É um hino que já existia. E o que é que ele fez? A harmonização disso aí, ok? Claro, a gente está falando em Johann Sebastian Bach, a gente está falando do período barroco, certo? Então essa quantidade de fermatas que a gente vê aí durante a peça toda, no vídeo passado eu acho que eu comentei sobre isso, mas a fermata ela sempre indica o final da frase, tá? Então a gente está analisando aqui duas frases, por isso que tem aí duas fermatas. A primeira frase ele deixa suspenso, ou seja, ele termina no quinto grau, e a segunda frase ele conclui, ele volta para o primeiro grau, certo? Vamos dar uma escutada então para a gente perceber essa questão da tonalidade. Ó, a gente está em Sol maior e ele caminha e você vai ver que a primeira frase ele vai terminar aqui em Ré maior. Vamos ver. Certo? Ele terminou aqui. O que, que a gente chama isso aí? Uma frase suspensiva. E agora, como é que ele vai continuar? Certo? Então, basicamente isso aí. A gente tem uma frase suspensiva, uma frase conclusiva. Vamos prestar atenção nos graus. Tá tudo grafado aí para você, tá? Então ele começa primeiro grau e ele repete o primeiro grau. Então o que, que a gente tem? Uma anacruse, e se a gente olhar direitinho, olha o baixo, o que é que faz? Sai do sol no grave e pula para o sol agudo. E o soprano, ele faz sol e sol. Aí você pode, a pessoa mais desatenta pode dizer, Carlinhos, você tem uma oitava e depois você tem outra oitava, isso é a oitava paralela. Não, ele não mudou a nota, são as mesmas notas, então a gente não considera isso paralelismo, é a mesma nota, beleza? Então ele começou aqui, e aí depois um quarto grau na primeira inversão, ok? E depois um quinto grau na primeira inversão. E depois ele volta para o primeiro grau. Depois um quinto grau. E depois um sexto grau. Aí depois um quarto grau. Depois um caminho rapidinho aí que ele faz, ó. O que é que ele fez aí? Ele deixou baixo, ele deixou a mão direita, né? Soprano, contralto e tenor no dó e caminhou com o baixo para o si, certo? Só que isso é muito rápido e aí depois ele já chega ali no lá para fazer o que? A inversão, a primeira inversão do sétimo grau, o diminuto. Eu
coloquei aí abaixo para não ficar apertado, tá? É só por causa disso que ele está escrito abaixo, não tem outro motivo não. E aí depois ele chega no primeiro grau e termina a frase suspensiva ali no quinto grau. Então, e aí a continuação como é que ele dá? Ele faz aqui o primeiro grau, Sol maior, faz uma inversão do quinto grau e depois ele faz o quê, ó? Esse acorde aqui, que é o Sol, Si, Mi e o Ré que está lá em cima, é um Mi menor com sétima, ou seja, é um sexto grau de Sol maior, só que ele está invertido, ele está com o baixo no Sol. Então o que ele fez foi isso, ó. Certo? Esse acorde aqui, ele tem um charme porque ele aparece aí pela primeira vez. Depois ele usa novamente o sétimo grau invertido. E aí, finalmente, ele chega aqui na inversão do primeiro grau. Vai para o quarto grau. Depois ele antecipa, que eu já vou falar das notas melódicas. E finalmente, né, vai para o quinto grau, coloca a sétima e finalmente ele conclui aqui, tá? Então o que que acontece? A continuação. Certo? Repara que não é uma coisa complexa a harmonia dele, o caminho harmônico dele não é difícil da gente seguir, da gente acompanhar, tá? Mas o que é muito interessante perceber? O contraponto que existe entre o soprano e o baixo na obra de Bach é tudo. Por quê, Carlinhos? Porque, na verdade, são as duas vozes que a gente mais percebe em um coral. Claro, estou falando de um coral equilibrado. As vozes extremas, o soprano lá no agudo e o baixo lá no grave, são as vozes que o ouvido humano mais consegue perceber, tá? E aí, tenor e contralto tem muito a função de preencher harmonicamente, isso aí, ok? Então vamos ver aqui, ó, como é que fica a relação do soprano com o baixo. Certo? No final ele coloca aqui, ó, se você reparar, a gente está aqui com baixo no quinto grau, no Ré, soprano no Lá, isso é uma quinta, e logo depois ele coloca uma oitava. Isso é perfeitamente possível, principalmente num caso como esse, onde a gente tem, ó, soprano por grau conjunto e o baixo com um salto, certo? Então, ó, quinta, depois oitava, não tem problema algum nisso aí, beleza? E as outras vozes, como eu falei, ele usa muito para preencher. E aí o que é que acontece? Para criar interesse, ele usa notas melódicas aí, como a gente vai ver agora. Por exemplo, ali no tenor, ao tenor. Certo? Esse Si que está aí no meio, Dó, Si, Lá. O Si é uma nota de passagem, certo? Mesma coisa ali na frente, terceiro compasso, onde a gente tem aí no tenor também, Dó, Si, Dó. Aí no caso esse Si já é o quê? Uma bordadura, porque ele saiu do Dó, passeou pelo Si e voltou para o Dó. Nesse mesmo ponto aí, ele faz uma bordadura também no contralto. Então se você olhar o contralto aí, o que é que ele fez? Mi, Ré, Mi, certo? Quando junta os dois, ó. Atenção, isso não é uma bordadura dupla, certo? Aí a gente tem duas bordaduras em vozes diferentes. Em cada bordadura a gente tem, em cada voz, desculpe, a gente tem uma bordadura, tá? As outras notas melódicas, uma tá lá no soprano, no segundo compasso, que é justamente um ritardo. A gente tem aí no primeiro tempo esse acorde aqui, Sol, Ré, Si. Depois ele muda, Ré, Fá, Ré, manteve o Si e depois é que o Si caminha para o Lá. Então tem um retardo aí,
O si que tá é o equivalente, ele não está escrito aí porque ele colocou com ponto, né? Mas é o equivalente ao si que está no segundo tempo, no começo do segundo tempo, na voz do soprano, que depois ele resolve para o lá, tá? Então, o resultado é... certo? Esse si, ele se prolonga um pouco, quando entra no segundo tempo ele é um retardo e resolve para cá. Retardo ou suspensão, a mesma coisa, né? E lá no penúltimo compasso, a gente tem uma antecipação na melodia no soprano também. Então ele tá aqui, ó. O lá, a gente vai ver que a nota lá, ela não faz parte do acorde de dó maior, como eu cifrei aí, ó. Certo? Ah, Carlinhos, mas isso é um dó com sexta. Tá, cara, mas nessa época isso não era uma coisa que a gente ia chamar assim como dó com sexta. Inclusive porque, ó, é uma nota que faz parte do acorde que vem depois. Então é por isso que a gente chama de antecipação, ó. O baixo tá aqui, muda pra cá. O tenor tá aqui, muda pra cá. O contralto tá aqui, muda pra cá. E o soprano permanece. Então, ó. Opa. Ó. Certo? Dó, mi, sol, lá. E depois ré, fá, lá. Certo? A nota lá chega no segundo tempo, mas ela só vai fazer parte do acorde do terceiro tempo. Beleza? Vamos ouvir mais uma vez. Beleza? Espero que eu esteja ajudando. Então não para de ouvir, nem para de pensar. Ah, esqueci de falar. Esse arquivo que você está vendo aí na tela, com essas indicações todas de acorde, de essas observações, se você clicar no link aqui abaixo, você vai para a página que você pode baixar isso aí. Tá? Então aí você faz uma análise também, vai acompanhando. É muito interessante que você estude isso aí, procurando a relação entre cada intervalo de cada voz, porque aí você vê, pô, isso aqui, ó, ele não faz nunca quintas paralelas, oitavas paralelas, quintas, então tem que, isso aí você tem que gastar um tempo, você tem que prestar atenção nisso aí, porque aí quando seu professor botar para você fazer, você vai entender um pouco mais. Então pega isso aí, dá uma estudada, não para de ouvir nem para de pensar, depois a gente faz mais aí. Valeu, forte abraço.